Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Broquéis, de Cruz e Souza. A parte 1 deste livro, dele que tinha como epíteto o cisne negro, e em seus versos nós vamos ver uma obsessão pela pureza, pela brancura idealizada e muito mais. No final a gente volta a discutir sobre isso, já que ele era negro, né? E ele falou tanto sobre a cor branca. Então vamos lá para as contemplações de Cruz e Souza. Boa leitura! Broquéis, de Cruz e Souza. Seigneur, mon Dieu, accorde-moi la grâce de produire quelque beau vers qui me prouve à moi-même que je ne suis pas la dernière des hommes, que je ne suis pas inférieur à ce que je m'apprise. Baudelaire. Antífona. Oh, formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas. Oh, formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas. Brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, subtis e suaves, mórbidos, radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos, com a chama ideal de todos os mistérios. Dos sonhos mais azuis de afanidades, que fujam, que na estrofe se levantem, e as emoções, todas as castidades da alma do verso, pelos versos cantem. Que o pólen de ouro dos mais finos astros fecunde e inflame a rima clara e ardente, que brilhe a correção dos alabastros, sonoramente, luminosamente. Forças originais, essência, graça de carnes de mulher, delicadezas. Todo esse eflúvio que por ondas passa, do éter nas róseas e áureas correntezas, cristais diluídos em clarões alacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas, vitórias, triunfamentos acres, os mais estranhos estremecimentos. Flores negras do tédio e flores vagas de amores vãos, tantalíquos doentios, fundas vermelhidões de velhas chagas em sangue abertas escorrendo em rios. Tudo, vivo e nervoso e quente e forte nos turbilhões chiméricos do sonho, passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Siderações. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas e amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos, as cítaras ferindo, passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finamente abrindo. Dos etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta. E as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Lésbia. Cróton selvagem, tinhorão lascivo, planta mortal carnívora sangrenta, da tua carne bexica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Nesse lábio mordente e convulsivo, risadas de expressão violenta, o amor trágico e triste e passa lenta a morte e o espasmo gélido aflitivo. Lésbia nervosa, fascinante doente, cruel e demoníaca serpente das flamejantes atrações do gozo. Dos teus seios acídulos amargos, fluem cá pros aromas e os letargos, os ópios de um luar tuberculoso.
Múmia de sangue, lama e terra e treva, podridão feita a deusa de granito que surges dos mistérios do infinito, amamentada na lascívia de Eva. Tua boca voraz se farta e ceva na carne e espalhas o terror maldito, o grito humano, o doloroso grito, que um vento estranho para os limbos leva. Baratos, criptas, dédalos atrozes, escancaram-se aos tétricos ferozes, uivos tremendos com luxúria e cio. Risa punhais de frígidos sarcasmos, e deve dar com gélidos espasmos o teu beijo de pedra horrendo e frio. Em sonhos. Nos santos olhos do luar floria teu corpo ideal com o esplendor da Hélade, e em toda a etérea, branda claridade, como que erravam fluidos de harmonia. As águias imortais da fantasia deram-te as asas e a serenidade para galgar, subir à imensidade, onde o clarão de tantos sóis radia. Do espaço pelos límpidos velinos, os astros vieram claros cristalinos, com chamas vibrações do alto cantando. Dos santos olhos no luar envolto, teu corpo era o astro das esferas solto, mais sóis e mais estrelas fecundando. Lubricidade. Quisera ser a serpe venenosa que dá-te medo e dá-te pesadelos, para envolver-te, ó flor maravilhosa, nos flávios turbilhões dos teus cabelos. Quisera ser a serpe veludosa para, enroscada em múltiplos novelos, saltar-te aos seios de fluidez cheirosa, e bajulai-os e depois mordê-los. Talvez que o sangue impuro e flamejante do teu lânguido corpo de bacante, da langue ondulação das águas do Reno, estranhamente se purificasse, pois que um veneno de áspide vorace deve ser morto com igual veneno. Monja. Ó lua triste e amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Nas floridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas nivosas, lua, monge da cela constelada. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos, que vão pelo ar, notâmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Cristo de bronze. Ó Cristos de ouro, de marfim, de prata, Cristos ideais serenos luminosos, ensanguentados Cristos dolorosos, cuja cabeça a dor e a luz retrata. Ó Cristos de altivez intemerata, ó Cristos de metais estrepitosos, que gritam como os tigres venenosos do desejo carnal que enerva e mata. Cristos de pedra, de madeira e barro, ó Cristo humano, estético, bizarro, amortalhado nas fatais injúrias. Na rija cruz aspérrima pregado, canta o Cristo de bronze do pecado, ri o Cristo de bronze das luxúrias. Clamando. Bárbaros, vãos, dementes e terríveis, bons os tremendos de ferrenho aspecto. Ah, deste ser todo o clarão secreto jamais pôde inflamar-vos impassíveis. Tantas guerras bizarras e incoercíveis, no tempo e tanto imenso afeto, são para vós menos que um verme inseto, na corrente vital pouco sensíveis. No entanto, nessas guerras mais bizarras, de sol clarins e rútilas fanfarras, nessas radiantes e profundas guerras, as minhas carnes se dilaceraram e vão das ilusões que flamejaram, com o próprio sangue fecundando as terras. Braços. Braços nervosos, brancas opulências, brumas, brancuras, fúlgidas brancuras, alvuras castas, virginais alvuras, laticências das raras laticências, as fascinantes mórbidas dormências dos teus abraços de letais flexuras, produzem sensações de agres torturas dos desejos as mornas florescências.
Braços nervosos, tentadoras serpes, que prendem, tetanizam com a herpes, os delírios na trêmula coorte. Pompa de carnes tépidas e flóreas, braços de estranhas correções marmóreas, abertos para o amor e para a morte. Regina Coeli. Ó Virgem branca, estrela dos altares, ó rosa pulcra das rosas polares, branca do alvor das âmbulas sagradas e das níveas camélias regeladas, das brancuras das sedas sem desmaios e da lua de linho em nimbo e raios. Regina Coeli das sidéreas flores, éstia da extrema unção de tantas dores, ave de prata e azul aves dos astros, santelmo aceso a cintilar nos mastros, gôndola etérea de onde o sonho emerge, água lustral que o meu pecado asperge, bandolim do luar, campo de giesta, igreja matinal gorjeando em festa, aroma, cor e som das ladainhas de maio e vinha verde dentre as vinhas. Dá-me, através de cânticos de rezas, o bem que almas acebas torna ilesas. O vinho douro ideal que purifica das seivas juvenis a força rica. Ah, faz surgir, que brote, que floresça, a vinha douro e o vinho resplandeça. Pela graça imortal dos teus reinados, que a vinha os frutos desabroche iriados. Que frutos, flores essa vinha brote, do céu sob o estrelado chamalote. Que a luxúria porege de áureos cachos, e eu, um vinho de sol, beba aos riachos. Virgem, Regina, Eucaristia, Coeli, vinho é o clarão que ao teu amor impele. Que desabroche ensanguentadas rosas dentro das naturezas luminosas. Ó Regina do mar, Coeli, Regina, ó lâmpada das naves do infinito, todo o mistério azul desta surdina vem de estranhos missais de um novo rito. Sonho branco. De linho e rosas brancas vais vestido, sonho virgem que cantas no meu peito. És do luar o claro Deus eleito, das estrelas puríssimas nascido. Por caminho aromal enflorescido, alvo sereno límpido direito. Segues radiante no esplendor perfeito, no perfeito esplendor indefinido. As aves sonorizam-te o caminho, e as vestes frescas do mais puro linho, e as rosas brancas dão-te um ar nevado. No entanto, ó sonho branco de quermesse, nessa alegria que tu vais, parece que vais infantilmente amortalhado. Canção da formosura. Vinho de sol ideal canta e cintila nos teus olhos, cintila e aos lábios desce, desce a boca cheirosa e a empurperece, cintila e canta a proz dentre a pupila. Sobe cantando a limpidez tranquila da tua alma estrelada e resplandece, canta de novo e na doirada messe do teu amor se perpetua e trilha. Canta e te alaga e se derrama e alaga num rio de ouro irriante, que se propaga na tua carne abalastrina e pura. Cintila e canta na canção das cores, na harmonia dos astros sonhadores, a canção imortal da formosura. Torre de ouro. Desta torre desfradam-se altaneiras, por sóis de céus imensos broqueladas, bandeiras reais do azul das madrugadas e do íris flamejante das poncheiras. As torres de outras regiões primeiras, no amor, nas glórias vãs arrebatadas, não elevam mais alto desfraldadas, bravas, triunfantes, imortais bandeiras. São pavilhões de hostes fugitivas das guerras acres, sanguinárias, vivas da luta que os espíritos ufana. Estandartes heróicos palpitantes vendo em marcha passar aniquilantes as torvas catapultas do nirvana. Carnal e místico. Pelas regiões tenuíssimas da bruma vagam as virgens e as estrelas raras, como que o leve aroma das searas todo o horizonte em derredor perfuma. Numa evaporação de branca espuma vão diluindo as perspectivas claras, com brilhos crus e fúlgidos de tiaras, as estrelas apagam-se uma a uma, e então na treva, em místicas dormências, desfila com sidéreas lactências das virgens o sonâmbulo cortejo. Ó formas vagas, nebulosidades, essência das eternas virgindades, ó intensas quimeras do desejo.
A dor. Torva Babel das lágrimas, dos gritos, dos soluços, dos ais, dos longos brados, a dor galgou os mundos ignorados, os mais remotos vagos infinitos. Lembrando as religiões, lembrando os ritos, avassalara os povos condenados pela treva, no horror desesperados, na convulsão de tântalos aflitos. Por buzinas e trompas assoprando, as gerações vão todas proclamando a grande dor aos frígidos espaços. E assim parecem pelos tempos mudos raças de Prometeus titânios rudos, brutos e colossais torcendo os braços. Encarnação. Carnais sejam, carnais tantos desejos, carnais sejam, carnais tantos anseios. Palpitações e frêmitos e enleios, das harpas da emoção tantos arpejos. Sonhos que vão por trêmulos adejos, à noite ao luar entumescer os seios lácteos, de finos e azulados veios, de virgindade, de pudor, de pejos. Seja carnais todos os sonhos brumos, de estranhos, vagos, estrelados rumos, onde as visões do amor dormem geladas. Sonhos, palpitações, desejos e ânsias, formem com claridades e fragrâncias a encarnação das lívidas amadas. Sonhador. Por sóis, por belos sóis alviçareiros, nos troféus do teu sonho irás cantando as púrpuras romanas arrastando, engrinaldado de imortais loureiros. Nobre guerreiro audaz entre os guerreiros, das ideias as lanças sopeçando, verás a pouco e pouco desfilando todos os teus desejos condoreiros. Imaculado sobre o lodo imundo há de subir com as vivas castidades das tuas glórias o clarão profundo. Há de subir além das eternidades diante do torvo crocitar do mundo para o branco sacrário das saudades. Noiva da agonia. Trêmula e só, de um túmulo surgindo, aparição dos ermos desolados, trazes na face os frios tons magoados de quem anda por túmulos dormindo. A alta cabeça no esplendor cingindo cabelos de reflexos irisados, por entre auréolos de clarões prateados, lembras o aspecto de um luar diluindo. Não és, no entanto, a torva morte horrenda, atra sinistra, gélida tremenda, que as avalanches da ilusão governa. Mas és da agonia a noiva triste, que os longos braços lívidos abriste, para abraçar-me para a vida eterna. Lua. Clamídeos frescas de brancuras frias, finíssimas dalmáticas de neve vestem as longas árvores sombrias, surgindo a lua nebulosa e leve. Névoas e névoas frígidas ondulam, alagam lácteos e fugientes rios, que na enluarada refração tremulam dentre fosforescências calafrios. E ondulam névoas cenitosas rendas de virginais de prónubas alvuras. Vagam baladas e visões e lendas no flórido noivado das alturas. E fria, fluente, frouxa claridade flutua como as brumas de um letargo. E erra no espaço em toda a imensidade um sonho doente, silicioso, amargo. Da vastidão dos páramos serenos, das siderais abóbadas cerúleas, cai a luz em antífonas, em ternos, em misticismos, orações edúleas. E entre os marfins e as pratas diluídas dos lânguidos clarões tristes e enfermos, com grinaldas de roxas margaridas, vagam as virgens de cismares ermos. Cabelos torrenciais e dolorosos boiam nas ondas dos etéreos gelos, e os corpos passam níveos luminosos nas ondas do luar e dos cabelos. Vagam sombras gentis de mortas, vagam em grandes procissões, em grandes alas, dentre as auréolas os clarões que alagam, opulências de pérolas e opalas. E a lua vai clorótica fugindo, nas suas ausperces etéreas e brancas. A luz gelada e pálida diluindo das serranias pelos largos flancos. Ó lua das magnólias e dos lírios, geleira sideral entre as geleiras, tens a tristeza mórbida dos círios e a lividez da chama das poncheiras. Quando ressurges, quando brilhas e amas,
quando de luzes a amplidão constelas, com os fulgores glaciais que tu derramas, das febres e frio, das nevroses gelas. A tua dor cristalizou-se outrora na dor profunda mais dilacerada, e das dores estranhas, ó astro, agora és a suprema dor cristalizada. Satã, capro e revel com os fabulosos cornos, na fronte real de rei dos reis vetustos, com bizarros e lúbricos contornos, ei-lo Satã dentre os satãs augustos. Por verdes e por báquios adornos, vai croando de pâmpanos venustos, o deus pagão dos vinhos acres mornos, Deus triunfador dos triunfadores justos. Arcangélico e audaz no sois radiante, a púrpura das glórias flamejantes alarga as asas de relevos bravos. O sonho agita-lhe a imortal cabeça, e solta os sóis a estranha e ondeada e espessa, canta-lhe a juba dos cabelos flavos. Beleza morta. De leve, louro e elanguecido elianto, tens a flor e a dolência contristada. Há no teu riso amargo um certo encanto, de antiga formosura destronada. No corpo de um letárgico quebranto, corpo de essência fina delicada, sente-se ainda o harmonioso canto da carne virginal clara e rosada. Sente-se o canto errante, as harmonias quase apagadas, vagas fugidias, e uns restos de clarão de estrela acesa. Como que ainda os derradeiros haustos de opulências, de pompas e de faustos, as relíquias saudosas da beleza. Afra. Ressurges dos mistérios da luxúria, Afra, tentada pelos verdes pomos entre os silfos magnéticos e os gnomos, maravilhosos da paixão purpúrea. Carne explosiva em pólvoras e fúria, de desejos pagãos por entre assomos da virgindade, casquinantes momos rindo da carne já votada à incúria. Votada cedo ao lânguido abandono, aos mórbidos delíquios como o somo, do gozo ao urim dos venenosos sucos. Sonho-te a deusa das lascívias pompas, a proclamar impávida por trompas, amores mais estéreis que os eunucos. Primeira comunhão. Grinaldas e véus brancos, véus de neve, véus e grinaldas purificadores, vão as flores carnais, as alvas flores, do sentimento delicado e leve. Um luar de pudor sereno e breve, de ignotos e de prônubos pudores. Erra nos pulcros virginais brancores, por onde o amor parábolas descreve. Luzes claras e augustas, luzes claras douram dos templos as sagradas aras, na comunhão das níveas hóstias frias. Quando os seios pubentes estremecem, silfos de sonhos de volúpia crescem, ondulantes em formas alvadias. Judia. Ah, judia, judia impenitente, de erma e de turva região sombria, de areia fulva, bárbara, inclemente, numa desolação, chegaste um dia. Traves o céu mais tórrido, mais quente, onde a luz mais flamivona radia. A voz dos teus, nostálgica, plangente, vibrou, chorou, clamou por ti, judia. Ave de melancólicos mistérios, ruflaste as asas por azuis sidérios, ébria dos vícios célebres que salvam. Para alguns corações que ainda te buscam, és como os sóis que rútilos coruscam e a torva terra do deserto escalvam. Velhas tristezas. Diluências de luz, velhas tristezas, das almas que morreram para a luta. Sois as sombras amadas de belezas hoje mais frias do que a pedra bruta. Murmúrios incógnitos de gruta, onde o mar canta os salmos e as rodezas de obscuras religiões. Voz impoluta de todas as titânicas grandezas. Passai, lembrando as sensações antigas, paixões que foram já dóceis amigas, na luz dos eternos sóis glorificadas. Alegrias de há tempos e hoje e agora velhas tristezas que se vão embora, no poente da saudade amortalhadas. Visão da morte.
Olhos voltados para mim e abertos, os braços brancos, os nervosos braços. Vêm os espaços estranhos dos espaços infinitos e intérminos desertos. Do teu perfil os tímidos, incertos, traços indefinidos, vagos traços deixam, da luz nos ouros e nos aços, outra luz de que os céus ficam cobertos. Deixam nos céus uma outra luz mortuária, uma outra luz de lívidos martírios, de agonias de mágoa funerária, e causas febre, horror, frio, delírios. Ó noiva do sepulcro solitária, branca e sinistra, no clarão dos círios. E esse foi Broquéis, de Cruz e Souza. Importante dizer que este livro é composto por 54 poemas e nós fizemos 27, exatamente a metadinha do livro, Lucas. Num outro episódio a gente traz a parte 2 e completa Broquéis. Né? Exatamente. A gente já tá quase completando também Maria Firmina dos Reis, né? Cânticos à beira-mar. Virar um terceiro episódio para passar a régua. E aqui Cruz e Souza também. E esse livro, ele é assim, é um livro emblemático, simbolista. Junto com o Missal, nós temos os 2 livros símbolo do simbolismo da literatura brasileira, né? E ele publicou Missal, que é um livro de poema em prosa. Na ocasião, a gente trouxe já um episódio de Missal em julho do ano passado. E eu fiz uma seleção de 5 poemas em prosa. E é assim, é um poema lírico, né? Então a gente tem em forma de texto, mas é uma poesia. E é muito bonita essa seleção. Eu recomendo, até reescutei essa semana. Recomendo que você tire um tempinho para ir lá também, para perceber assim a amplitude da poesia que o Cruz e Souza fez. Ele publicou Missal em fevereiro de 1893 e em agosto sai Broquéis. Broquel... Sabe o que é broquel, Lucas? Descobrir o que é um broquel. É um escudo de batalha, né? E aí a gente já começa a entender as metáforas. Por que essa brancura. Então, podemos interpretar que ele, que era preto, filho de ex-escravos, funcionário modesto da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde ele contraiu tuberculose e veio falecer bem jovem, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, fica ligado para entender mais a biografia dele. Usou broquel, deu esse nome e fez esses versos com essa obsessão pela brancura, porque para ele o embranquecimento era uma forma de escudo social. Podemos interpretar desta forma. É difícil dizer para ele, porque não sabe, né, o certo é a opinião dele, assim, saindo da boca dele. Mas a gente pode interpretar como isso, né? Sim. Assim como pode ser simplesmente uma característica de estilo, né? Também. Mas então, claro que tem tudo a ver, né, com quem ele era, né? Ele começa esse livro com antífona. E, bom, eu tenho que te falar que eu fiz o audiodrama desses versos num livro original, ali em português arcaico, né? Uma edição, assim, onde a gente tem o PH, né, fazendo F. Então, é antífona com PH. É o primeiro verso que abre aqui. E o que é uma antífona, né? Antífona é um versículo que se entoa antes de um salmo ou um canto religioso. E ele abre o livro fazendo uma poesia com este nome, que é como se ele fizesse essa entoação. Ó, o meu livro vai começar. Então, atenção! E ao longo desse poema aqui, é um dos poucos, se não o único, que foge da estrutura do soneto, né? O restante do livro, ele é soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, muito bem construídos, e ele tem essa sonoridade muito intensa, né? Vozes veladas, veluzas vozes que aparecem em todos os livros, né? Que vão para a escola. São poemas dele, né? Versos dele. Então, a literação é muito presente, a gente vê as rimas e a literação muito presente em todos os poemas. Broquéis tem isso. Mas aí a antífona, ele usa muitos versos, fazendo essa evocação ao branco mesmo, a pureza idealizada. Você vai ver ao longo dos versos mármores, neves, nuvens, pérolas, né, e outros elementos brancos. Tem a recorrência, bom, você tá continuando no branco ali, né? Mas tem a recorrência bastante da noite, né, também. Porque daí o que acontece? E a lua, né, a própria lua branca. Né? A gente vai chegar nisso por quê? Porque o último estrofe de antífona, que é esse poema evocativo que abre o livro,
Flores negras do tédio e flores vagas, de amores vãos, tantálicos doentios, fundas vermelhidões de velhas chagas, em sangue abertas, escorrendo em rios. Quando ele coloca isso, a gente percebe o racismo que ele sofria na pele. Né? Então, ó, fundas vermelhidões de velhas chagas, velhas porque ele vem já de uma geração onde o negro foi açoitado, foi escravizado, né? Ele nasceu em 1861, a lei do ventre livre no Brasil foi em 1860, então digamos que ele nasceu não como escravo, né? Nasceu livre e os seus pais foram ex-escravos. Alforriado. Em 1888 ainda que aconteceu a libertação, né? Entre aspas, dos escravos. Mas teve um silver lining, né? Que eles chamam no inglês, que é tipo uma... Como é que seria a tradução? Que toda nessa... Um tom de cinza? Não, nessa maldade do racismo teve algo que ele pôde se agarrar, que era quem alforriou nele, né? Que era o coronel Guilherme Xavier de Souza, que foi uma das grandes incentivadores da leitura, né? Ele se tornou padrinho do Cruz e Souza. Então teve E o interessante é que esse homem... bom, hein? Esse homem aí era o detentor da posse, digamos, dos pais dele antes, né? Então a gente vê que ele apadrinha o Cruz e Souza, que até então era João da Cruz, né? Cruz por parte de pai e mãe, e Dal de Souza, né? Pro sobrenome dele, que é como ele fica famoso mundialmente, Cruz e Souza. Né? Então a gente tem essa combinação legal, essa observação que você fez é bem importante, né? A mãe dele era uma lavadeira, né? O pai dele era pedreiro, e ele cresceu tendo a oportunidade de estudar com ricos por causa desse padrinho. Ele frequentou como bolsista o Ateneu Provincial Catarinense. Já entramos aqui na biografia, eu ia só terminar indo os poemas antes, né? Mas já que você abriu esse parênteses, eu acho importante a gente completar a informação, né? Você quer falar, mas quer discorrer um pouco mais? Dá pra gente misturar a conversa aqui, não tem problema. Claro, vamos misturar, porque assim, eu separei aqui algumas coisas na análise das poesias, dos versos dele, elementos recorrentes. Então, eu listei por categorias, assim. Nos físicos, a gente vê muitos seios, muitas vezes seios em lactação, em algum momento aparece, né? Cabelos, estrelas, sóis, luas, como você já bem disse, e carnes. Carnes aparece também em vários versos. E aí tá, né, o simbolismo, né, tá exemplificado aí nesses elementos aí. Exatamente. Também. Bom, situar essa corrente literária, né, então a gente tem parnasianismo, né, em seguida vem o simbolismo, né, logo em seguida ali do... E também acha depois o parsianismo? Não, Mas ele era influenciado, né, também pelo parsianismo. Tinha muito disso na poesia dele. Ele meio que mistura em alguns momentos, só que a gente tem daí o romantismo, parnasianismo, eu tô buscando aqui na mente. E daí depois a gente tem o simbolismo indo até 1922 com o modernismo, mas a gente tem coabitando com o simbolismo o pré-modernismo, né? Então, essa circunstância. Ele era... eu vi também que ele era grande leitor, influenciado pelo Poe, né? Que todo mundo é. Não só ele, mas o Baudelaire é mais. Baudelaire e Guy de Maupassant, que a gente já trouxe aqui no podcast também, né? E daí vem o outro elemento recorrente, que é o elemento ancestral, que entra essa parte da religião, que tem tudo a ver com a epígrafe do Baudelaire. Então, como elementos ancestrais, eu cito religiosos, né? Ele fala de Cristo, de Virgem, que tem a Regina Coeli. A Regina Coeli é uma rainha do céu, né? Se a gente for traduzir, Regina Coeli é rainha do céu. Às vezes é Coeli, que a gente encontra Coeli ou Coeli. Não sabia que Regina era rainha. Pois é, Regina é rainha. Então tem arcanjos, e além do místico, tem o mítico também, porque em alguns momentos ele fala de Prometeus, fala de Baco, que é o deus do vinho, né? Então a gente tem essas coisas todas ali nessa parte ancestral e assim, mais de elevação, que tem a ver com a influência francesa, né? Que o simbolismo francês, né? Que vinha também fazendo isso. Eu já falei lá quando a gente fez Missal, né? Eu falei da obra do Mallarmé, que quem sabe um dia venha pro podcast, e uma defesa de que é no nada, né? No vazio,
que muitas vezes está tudo, né? Então, quando você para, você estagna, que você consegue enxergar para além, né? Então, tem isso também nos versos. Sim. Por isso também que fica o convite para reouvir Missal. Tipo, a vivência, a vida é muito pouco, né? Ele vai além, ele quer... Por isso que ele fala também muito de morte, né? Uhum. Que é nesse vazio aí que você falou que ele tenta buscar a real essência de tudo, né? Então tem muitas dessas metáforas, dessa contemplação do eu, né? Uhum. Também, que a gente vê também nas algumas poesias do Fernando Pessoa. Não lembro qual é o heterônimo dele que fala bastante, assim, do eu. Uhum. Mas a gente vê bastante aqui também no Cruz e Souza. Na lista de adjetivos, tem cristalino, que em alguns momentos está relacionado a erótico, inclusive, né? A gente tem um ou outro verso, assim, que passa por essa linha do erótico. Flamejante, virginais, brancura, né, cintilante. Então são adjetivos bem recorrentes. Bom, em alguns versos poemas como lésbia, judia, afra e lubricidade, os teóricos enxergam um existencial que se sente impotente, ao mesmo tempo uma ideia desesperançada, né, de circunstâncias e da vida. Pessimismo, né? O pessimismo, ele tá presente. E aí entra de novo, voltando aqui na biografia, né? Então, vamos falar das correntes migratórias da Europa pro Brasil, né? A gente sabe que o pessoal veio pro sul, né, em grande parte. Tinha uma galera chegando no norte do Brasil, mas pro sul a gente teve essa colonização essencialmente europeia, né? Vieram holandeses, alemães, italianos. Então, uma galera toda branca, né? E daí, claro, tem a galera preta, que já vinha dessa levada de escravos, que trabalhava ali também. E esse povo começou a conviver, se misturar, procriar, crescer, construir e tudo mais. E isso é o Brasil, né? Isso é o Brasil até hoje, muito mais. Só que daí, ele sofria... preconceito racial e cresceu nesse meio. Então, quem sabe esse pessimismo, né, que a gente enxerga em alguns momentos tem também a ver com isso, né? E não só com a vida difícil que ele levou, porque ele sempre, apesar de ter tido essa educação, né, era um aluno brilhante, se destacava em matemática e línguas, francês, inglês, latim e grego, né? 2 línguas mais antigas e bem difíceis, né? Latim e grego. Inclusive, latim e grego, o latim língua morta, né? Não tem mais falante vivo de latim. Mas lá no século XIX tinha. Sim, era estudado, né? Mas eu ainda atribuo esse pessimismo muito à vida bem sofrida que ele teve, né? Não só dessas questões raciais, mas também ele perdeu 4 filhos, né? De tuberculose. Isso. Então, ele teve 4 filhos com a Gavita. Gavita Rosa Gonçalves. Isso. 4 também filhos era preta. Com a Gavita, e os 4 morreram de tuberculose e morreram novos, né? Bem precoce. Então acho que esse também pessimismo e essa grande contemplação da morte, né? Que ele tem em vários poemas ali também se deve a isso, né? Eu ia mesmo falar dessa desgraça da vida privada aqui, porque não só isso, como a mulher dele... meio que enlouqueceu, ela teve um distúrbio mental depois que o segundo filho do casal nasce, né? E depois houve mais 2, então imagina a confusão, né? A família passou por muitas dificuldades financeiras, né? E ele teve sempre salário baixo, cargo modesto, trabalhava então na estrada de ferro central do Brasil, e lá ele contraiu tuberculose. A gente pode imaginar as condições de trabalho, que deveriam ser bem difíceis, mas ao mesmo tempo ele produziu muito. E o que é legal é que ele deixou para um amigo dele, o Nestor Vitor, o seu espólio literário, né? Então os escritos que ele tinha, ele entregou na mão desse amigo. E esse amigo organizou várias publicações póstumas. Aí a gente vai ter, por exemplo, um poema muito famoso dele, que é o Emparedado. Eu quero trazer no podcast em algum momento, porque quando a gente vai se aprofundando assim no autor... Assim como eu falei que eu quero trazer o De Profundis do Oscar Wilde, né? Eu acho que o Emparedado é importante a gente trazer aqui e debater, porque a gente vai se aprofundando de tal forma nos autores que a gente tem que ir desdobrando algumas coisas que ficam às vezes mais na sombra, né? E é muito legal porque você que nos escuta vai crescendo junto com a gente nesses conhecimentos todos, né? Sim. E esse é um dos que ele publicou póstumo. E entre outras publicações, né, vou citar aqui, tem uma coletânea que se chama Faróis, né, e esse emparedado está em Evocações, que saiu em 1898, Faróis,
É uma coletânea, então, que ele coloca. E foi lançado em 1900, Últimos Sonetos, em 1905. E daí sai a obra completa dele em 1923. Né? Então a gente tem um século dessa publicação da obra completa do Cruz e Souza, que foi organizado por esse amigo aí, que ficou com o espólio literário dele. Ele morreu em 1898. Isso aí, de tuberculose, doença do século, né? Que levou tantos escritores, não só escritores, como todo mundo. Mas é importante dizer que muita gente morria porque não tinha tratamento e contraía porque tinha uma vida boêmia, que não é o caso de Cruz e Souza necessariamente, né? Então ali ele contraiu mais porque realmente ele trabalhava demais e tinha... Acho que devia comer mal, enfim, saúde, né? Saúde debilitada e tudo mais, né? Isso aí, então vamos... Esse foi o Cruz e Souza, né? Com o Broquéis, aí um dos livros mais famosos dele, junto com Missal, né? E vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você não sabe, nosso podcast, ele é sustentado aí financeiramente pelos nossos apoiadores. E para você ser um dos nossos apoiadores, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou enviar um pix direto para a chave leituradeouvido@gmail.com. Todos os nossos apoiadores, eles recebem duas recompensas, né? Que uma delas é ter o nome deles lido no final de todos os episódios. Então, todos os episódios a gente dá os créditos finais aqui. E também recebe o estudo aprofundado das obras que a gente traz no Leitura de Ouvido. Então, por exemplo, hoje do Cruz e Souza, a Dayana prepara um documento, assim, bem completo, bem específico da obra dele, com todos os estudos que ela fez para trazer o poeta aqui no podcast, e manda por e-mail para os nossos apoiadores, junto com a arte de capa e com uma mensagem personalizada, assim, exclusiva. E eu queria comentar que vai linkado nas referências, tipo, para várias fontes de pesquisa interessantes. Então, quem gosta de estudar mais aprofundadamente e é nosso apoiador, recebe isso tudo de bandeja. Tem muita informação legal. Não tem como a gente trazer tudo aqui do autor, né? A gente seleciona a cereja do bolo, né, Lucas? O que há de mais primordial. Mas o texto vai muito mais completo e vai com todas as referências para você ler muito mais. E tem um terceiro prêmio, assim, que fica nas entrelinhas, a gente geralmente não fala tanto disso, mas é que também os nossos apoiadores, eles têm esse contato mais estreito com a gente, para sugerir obras, para dar sugestões pro podcast, ou até para conversar com a gente. Então, os nossos apoiadores têm essa porta aberta aí. Então, mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores, apoia.se/leitura de ouvido ou a chave pix leituradeouvido@gmail.com. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Antônio Carlos Galani Gonçalves, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antônio Augusto Landiva, Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Marcos Vinícius. Eu acho que eu tô com dislexia, os números estão pulando, as letras pulando. Maria Lúcia Rickbardi, Matheus Simon Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Hermana Freitz Yachitsky, Regina Pacheco, Sérgio Orez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Valéria Batista Pereira e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado por você nos ouvir até agora. Em breve a gente vai ter uma novidade bem maluca aqui no Leitura de Ouvido, que é difícil acontecer isso em podcast, e vai ser bem legal. Então continua acompanhando a gente, que em breve vai ter mais novidades aí. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.